As ideias iluministas elas vão ter também um certo atrito com a igreja. Não é que necessariamente os iluministas fossem ateus, certo? Mas eles entendiam que muitos fenômenos que acontecem na sociedade e na natureza, eles têm uma explicação racional. Então deveria se buscar essa explicação racional e não apenas a fundamentação religiosa. E aí, de novo, a gente volta numa polêmica que é muito levantada nos dias de hoje, né? A ciência e religião. Só que é muito desonesto, de certa forma, colocar essa polêmica, porque pensamento científico e fé religiosa, eles têm bases muito diferentes. Como eu dizia em outro momento, a ciência ela é muito ligada à questão da dúvida. A fé, ela não pressupõe a dúvida, certo? Então, mesmo que você não tenha o conhecimento total, por exemplo, do que é uma Santíssima Trindade, que é algo difícil de explicar, mas tem que ter aquela fé, aquela disposição em acreditar. A ciência tem outro mecanismo, que é o da dúvida, da experimentação, do contraditório, do debate, certo? E aí também é muito desonesto tentar afirmar qual que tem mais valor, se é a ciência ou se é a religião. Isso eu acho que tem muito mais a ver com a escolha individual, certo? Então, da mesma forma que é incoerente, né, alguém tentar impor a sua religiosidade para os demais, também é muito incoerente alguém que se diz ateu, por exemplo, né, agarrar a ciência como se fosse uma nova religião, porque isso é anticientífico, porque a ciência permite, é a dúvida mesmo, é o renovar-se, né, é o testar o tempo todo essas ideias científicas. Então eu acho que hoje em dia essa polêmica ciência e religião, ela está muito ligada ao fato de que talvez as pessoas não tenham entendido muito bem os propósitos da ciência e ela é uma polêmica injusta, é uma polêmica também desnecessária. Né? Mas vamos lá. Um dos problemas que os iluministas percebiam é quando o governo, quando o Estado interferia na religião. Isso acontecia, né, quando, por exemplo, os reis anglicanos perseguiam os puritanos e os calvinistas. E aí a gente entra num outro detalhe, a questão de laicidade do Estado, quer dizer, o Estado não deveria ter religião, certo? Aí muitas pessoas entendem isso como um ataque à religião, mas na verdade não. O que desde lá os iluministas se busca com isso é que as pessoas têm que ser livres para escolher a sua religiosidade e isso não tem que ter uma intervenção do governo, nem para perseguir, nem para promover uma religião específica. Talvez esse seja aí o ponto, né, de debate e de atrito que tem muito nos dias de hoje também. Na Europa daquela época, as pessoas às vezes eram perseguidas por ter uma religiosidade que não era a mesma do Estado, a mesma do rei, da rainha, enfim. Na economia, esses iluministas vão cobrar, vão defender que o Estado, né, interferisse menos possível nas questões econômicas, seja, por exemplo, na questão dos preços, seja na questão das taxas de importação e exportação. Então é o tal do liberalismo econômico. Bom, gente, deixo aqui para vocês a nossa segunda atividade complementar, que também é com base no livro didático, a partir das páginas 138 a 144, e né, vocês vão identificar esses tópicos aqui para nós. Então, por exemplo, as principais ideias do Voltaire, do Montesquieu, do Rousseau, a criação da enciclopédia. A enciclopédia é um negócio muito interessante porque era uma coleção de livros organizados por ordem alfabética que iam trazendo os conceitos e tentava reunir ali o conhecimento da humanidade, né, em várias áreas. Então, se você buscasse lá a palavra agricultura na enciclopédia, a agricultura ali seria tratada de um ponto de vista social, histórico, enfim. A enciclopédia, de certa forma, foi uma inspiração para enciclopédias posteriores, mas também para o que hoje vocês conhecem como Wikipedia, né? Embora seja na forma eletrônica e seja um pouco diferente. Mas é isso, você busca por um conceito e aí trazer todo o histórico daquele conceito. A leitura da enciclopédia estava até sendo proibida pela Igreja Católica. E por fim aqui, para vocês resumirem a posição dos iluministas em relação à economia. Por hora é isso, obrigado, até a próxima.